Quero cumprimentar nesta manhã todos os irmãos e irmãs que fazem parte deste grupo. Que Deus abençoe sua vida com a palavra de Deus. Salmo 55, versículo 4 nos diz: O meu coração está dolorido dentro de mim. Temor e tremor vieram sobre mim e horror me cobriu. Assim eu disse: quem me dera asas como de pomba, então voaria, estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Pois não eras um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos, suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. Nós vimos aqui nesta palavra que o salmista ele começa dizendo que na sua vida seu coração estava dolorido. Há momentos que também nos sentimos assim. O coração, o nosso íntimo está dolorido. E ele diz mais: terrores de morte caíram sobre mim. A palavra terror quer dizer um amedrontamento muito grande. E era dessa forma que esse homem que escreveu o Salmo 55, ele se sentia, com terrores de morte que haviam caído sobre a sua vida. Ele diz ainda: temor e tremor vieram sobre mim. Ele sentia como que se tremesse a sua estrutura, como se tremesse as suas bases espirituais, porque ele dizia: temor e tremor vieram sobre mim. Este homem, podemos dizer que ele estava em pânico. Ele não sentia segurança nem paz. E ele dizia ainda: e o horror me cobriu. Mas ele pensa no versículo 6, ele diz: assim disse eu, ó quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Existem momentos que nós também pensamos, como a vida do salmista: se eu tivesse asas para voar para longe dessa dificuldade, para ir para longe desse problema, dessa luta que me faz sofrer. Quem sabe se eu fosse para outra cidade, para outro lugar ou até mesmo para outro país. E ele continua dizendo: então voaria e estaria em descanso. Ele pensava que se ele pudesse sair daquela circunstância que ele estava vivendo, ele encontraria descanso. Mas muitas vezes isso é uma ilusão da nossa mente. No nosso sentido humano, às vezes não gostaríamos de estar no lugar que estamos, de enfrentar a situação que enfrentamos, ou até mesmo de estar no convívio de um certo ambiente. Mas muitas vezes Deus permite para que nós estejamos ali, para servir de bênção para outros e também para aprendermos lições que Ele quer nos ensinar. Ele diz: eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Ele diz então, se ele tivesse as asas como pomba, ele ia ir para longe, lá para o deserto, ia pernoitar, ia descansar. E ele diz ainda: apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Quantas vezes esse vento e essa tempestade, ela sobrevém sobre nossa vida. E quantas vezes sentimos tremer as bases, tremer os alicerces da nossa vida espiritual. Mas Deus sempre está conosco.
O Deus que nós servimos é o mesmo Jesus que disse para a tempestade, ali juntamente com os discípulos: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. Quem sabe você está passando por essa tempestade. Quem sabe a tempestade iniciou algum tempo sobre a tua vida. Mas eu tenho uma mensagem para ti, para o teu coração. Todo esse tempo, ele vai passar. Toda circunstância, um dia ela passa. E também essa luta sobre a tua vida, com certeza vai passar. E a graça de Deus é que nos faz vencer. Muitas vezes nós olhando para nós, circunstância que passamos, adversidade que passamos, depois que cruzamos nós dizemos: como eu consegui chegar até aqui? Mas existe somente uma explicação: a graça de Deus nos sustentou. E nesta manhã eu quero dizer para você, ainda que o vento seja forte, ainda que a tempestade seja muito grande, Deus está contigo e vai te dar vitória nessa tempestade. No versículo 12 ele diz: pois não era inimigo que me afrontava, porque eu teria suportado. E não era também uma pessoa inimiga, alguém que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque eu teria me escondido. E ele diz no versículo 13: mas eras tu, homem meu, meu guia e meu íntimo amigo. Então ele diz que alguém estava afrontando a vida dele. E ele começa dizendo que não era o inimigo, não era alguém de longe, não era alguém adversário dele, mas diz que era alguém muito próximo, era um íntimo amigo que se levantou contra ele. E no versículo 14 ele diz mais: consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Nós podemos ver que essa pessoa era alguém que professava a mesma fé que ele, porque iam juntos à casa de Deus. E quantas vezes, irmãos, irmãs, o inimigo usa alguém até mesmo dentro da casa do Senhor para tentar parar a nossa jornada, para tentar achatar o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vocação. Alguém que gostaria de ter o que nós temos e não tem, e tem uma profunda inveja e amargura, então ele tenta destruir a vida dos outros. Eu trabalhei com a educação infantil, com crianças, e a gente observava a forma de brincar. Uns brincavam, se entretiam ali vários momentos com os brinquedos. Mas havia alguns que não conseguiam brincar. E o que eles faziam? Eles vinham ali, passavam a mão e derrubavam todos os brinquedinhos do coleguinha que estava brincando. E assim muitas vezes é no nosso dia a dia. Muitas vezes o inimigo usa alguém que nós amamos, alguém que nós queremos bem, para nos afrontar, para se levantar contra nós, porque isso é mais doído. Se fosse um inimigo, nós não ia estar preocupado, porque é inimigo nosso, nós sabemos que é inimigo. Mas muitas vezes é alguém que está do nosso lado, alguém que nós ajudamos, alguém que nós incentivamos, alguém que, como diz no sentido popular, carregamos nos ombros muitas vezes. Muitas vezes é essa pessoa que tenta nos destruir, que tenta nos colocar para baixo, que tenta, até mesmo com injúrias, destruir a nossa reputação, o nosso ministério. Mas tenha certeza que Deus nos chamou, que Deus chamou você para ter vitória. Eu sei que essa palavra tem um coração, um endereço certo para ir, porque eu estava lá num culto e um dia Deus me disse: se tiver outra oportunidade de pregar, na súplica da madrugada tu prega esta palavra que eu quero falar com alguém. E nessa manhã, quem sabe tu está preocupado com essa situação,
A tempestade está grande, mas Deus é maior que toda tempestade. Deus é poderoso para te dar vitória. Eu quero orar nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, tenho falado a Tua palavra, Senhor, e quero pedir agora, Senhor, vai ao encontro de cada vida que está nos escutando. Abençoa, dá a Tua graça, dá vitória nessa luta, Senhor. Socorre, conforta esse coração e abençoa em nome de Jesus. Amém.